E hoje foi aplicada a prova para o concurso público da Polícia Civil de Santa Catarina. E vou dizer uma coisa, viu? Que prova boa. A IDECAM foi uma mãe com vocês. Quem estudou, com certeza, acertou as 10 questões de direito penal, que é justamente o que irei fazer aqui nesse vídeo. Vou responder as 10 questões de direito penal. E antes de iniciar, já sabe, se inscreve, deixa seu like e qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder todas as pessoas. Primeira questão. Guilherme, 38 anos de idade, em 31 de maio de 2024, na cidade de Tubarão, Santa Catarina, adentrou em um supermercado, Carrefour, para adquirir produtos de limpeza, carnes e chocolates. Ele, percebendo os valores dos produtos, sem violência, isso aqui é relevante, ou grave ameaça à pessoa, subtraiu para si uma caixa de chocolate avaliada em R$30. Ao sair do supermercado, Guilherme é preso em flagrante delito pelos seguranças do estabelecimento. Com base nos fatos narrados, marque a afirmativa correta. Vamos verificar aqui o que diz cada questão. Observe que cada questão basicamente menciona aqui o princípio da insignificância. Aqui, tem aqui também, tem aqui. Em todas as questões tem um princípio da insignificância. Primeira coisa, o princípio da insignificância, ele exclui o quê? Ele exclui a tipicidade material, a dimensão material. Então, já com base nisso aqui, já podemos fazer a exclusão das alternativas que não correspondem ao gabarito, obviamente. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, é aplicável ao caso o princípio de insignificância que exclui a tipicidade de sua dimensão formal, pode excluir isso aqui. Que a insignificância não exclui essa dimensão formal, e sim a material. Aqui, inclusive, já é a nossa alternativa, tá certo? Mas vamos verificar porque as outras também não estão corretas. Eu vi muitas pessoas aí mostrando o gabarito e tudo mais, mas é relevante mencionarmos o motivo das outras questões elas não estarem corretas, tá certo? Não é aplicável ao caso o princípio de significância, tendo em vista o valor da caixa de chocolate. Não tem nada a ver, né? R$30 a caixa de chocolate. O que é esse valor para essa empresa aqui, para esse supermercado? É nada, tá certo? E ele não usou violência ou grave ameaça à pessoa. É aplicável ao caso o princípio de significância, que exclui a antijuridicidade da conduta praticada. Antijuridicidade, pessoal, diz respeito ali ao segundo substrato do crime. E o princípio da insignificância, que exclui, né, essa tipicidade material, ela envolve ali o primeiro substrato do crime, tá certo? Inclusive, esse aspecto formal aí da tipicidade, ele ocorre, né, quando existe um encaixe perfeito entre a sua conduta e o tipo previsto ali em abstrato, previsto na norma. Nesse caso aqui, ele subtraiu para ele a caixa de chocolate, consequentemente isso aí formalmente se encaixa aí no crime de furto, tá certo? Só que materialmente a conduta dele foi irrelevante. Por isso que esse princípio de significância, ele exclui aqui esse aspecto, essa dimensão material da tipicidade. E por último, não é aplicável ao caso o princípio de significância, tendo em vista ter havido dano relevante ao bem jurídico. Foi relevante esse dano para esse supermercado? Obviamente que não. R$30 não foi relevante para esse supermercado. Então, com base nessa análise aí, temos aqui o nosso gabarito, que é justamente a letra A, é aplicável ao caso o princípio de significância, que exclui tipicidade em sua dimensão material. Tá joia? Vamos passar para a próxima questão agora. Essa questão aqui foi muito interessante, eu gostei bastante dessa questão. Inclusive, eu já trabalhei muitas vezes esse assunto aqui, erro de tipo, erro de proibição, nos meus encontros via Meet, que eu faço com a galera dos grupos. Inclusive, acho que semana passada, foi retrasado, eu tratei do erro de tipo, do erro de proibição. E essa questão acabou aí abordando esse assunto também. Vamos ver o que diz aqui o enunciado. Simone, 49 anos de idade, doutora em Direito Civil e professora universitária, realiza um sonho de criança ao conhecer a linda cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Durante a sua estada, entusiasmada com a riqueza cultural da cidade e o reencontro com a sua amiga de infância, Natália, de 47 anos, Simone aceita a pequena quantidade de pó branco que lhe é oferecido por Paulo, guia turístico. Simone, acreditando tratar-se de brincadeira com farinha, recebe o pó branco e o guarda em sua mochila de praia. Passado alguns minutos, Simone é surpreendida por policiais civis que imputam a ela a prática do crime de tráfico de drogas. Com base nos fatos narrados, marque a afirmativa correta. Vamos lá. Primeira coisa, se ela achava, né, se ela acha que se tratava, aí, nesse caso, de farinha, ela tem uma percepção equivocada da realidade. E quando temos essa percepção equivocada da realidade, nós temos um erro de tipo, pessoal. Nós não temos um erro de proibição.
No erro de proibição, o que existe é um equívoco quanto à ilicitude do comportamento, tá certo? Então, nesse caso aqui, como a Simone, ela tinha uma percepção equivocada da realidade, ela achava que era farinha, mas na verdade realmente era droga, então nós temos aqui um erro de tipo. Sabendo que é um erro de tipo, nós precisamos excluir as alternativas que não correspondam aqui ao erro de tipo. Aí excluímos aqui essa letra C, excluímos também a letra B, tá certo? E vamos ver aqui, restou para nós basicamente 3 alternativas aí. Vamos verificar qual é a correta. Em tese, Simone teria incidido em erro de tipo que, nos termos do artigo 20 do Código Penal, se excusável, geraria redução de pena de 1/6 a 1/3. Pessoal, se é excusável, significa desculpável, não vai gerar, nesse caso, uma redução de pena. Pelo contrário, vai ser excluído o próprio dolo e culpa dela, tá certo? Então, já excluímos também essa alternativa aqui. Na letra D, em tese, Simone teria incidido erro de tipo aqui nos termos do artigo 20 do Código Penal, se excusável, se desculpável, afastaria dolo e culpa. Temos aqui a nossa alternativa, pessoal. Letra D. Porque quando o erro ele é excusável, ele é desculpável, nós vamos afastar tanto dolo quanto culpa, tá certo? Aqui, na última alternativa, em tese, Simone teria incidido no erro de tipo que nos termos do artigo 21 do Código Penal, se inexcusável, sem ser desculpável, leia dessa maneira, não é desculpável, afastaria o dolo e a culpa. Tá errado. Não afastaria dolo e culpa nesse caso, tá certo? E outra coisa relevante, aqui menciona o artigo 21. O artigo 21, ele não trata do erro de tipo não, tá certo? Erro de tipo é aqui, ó. Beleza? Então, se ele é excusável, se nós podemos desculpar essa pessoa, entenda dessa forma, nós vamos afastar o dolo e a culpa dela. E antes de prosseguir para a próxima questão, tinha até uma galera no grupo falando tipo assim, nesse caso aqui não seria um crime impossível, algo do tipo, porque ele imaginou que era farinha. Pessoal, seria um crime impossível, por exemplo, se esse pó branco aqui, ele de fato fosse farinha, tá certo? Mas aqui não é farinha, ela teve uma percepção equivocada da realidade. Ela achou que era, mas não era. Realmente era droga, tá certo? Então, se atenta a isso aí. Isso não tem nada a ver com crime impossível. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Vamos para a próxima questão agora. Mário, 58 anos de idade, médico, em decorrência de cobranças de dívidas por parte de André, 42 anos de idade, decide ceifar a vida de André. Em 31 de maio de 2024, Mário, com ânimos necande, pessoal, ânimos de matar, ele quer matar, isso aqui é relevante, e portando arma de fogo com 10 projéteis, isso aqui é extremamente importante também, vocês vão entender por que já. 10 projéteis, dirige-se até a residência de André para concretizar seu desejo. Qual é o desejo? Matar. Eu estou destacando isso porque a galera, ela se equivocou muito nessa questão aqui, tá certo? Mas eu vou já chegar nesse ponto. Ao se deparar com André, o Mário ele efetuou os 10 disparos. Ele executou, ele disparou e eliminou os 10 projéteis, tá certo? De arma de fogo contra a vítima. E após efetuar os 10 disparos, ele já toma uma atitude nova, né, por conta dessa sensação divina que ele tem aqui, de colocar o André em seu carro e levar ele até o hospital mais próximo, onde o André, após ser submetido por uma cirurgia, acaba aí sobrevivendo. A partir dessa situação apresentada, marque a afirmativa correta. Pessoal, isso daqui é desistência voluntária? Professora, não é desistência voluntária. Não é, e eu vou explicar por que não é desistência voluntária. Pessoal, seria desistência voluntária, por exemplo, se ele, quando estivesse disparando, vamos supor que ele tivesse disparado 5 projéteis, e aí quando ele fosse disparar o 6º, ele chegasse e pensasse, poxa, vou não continuar isso daqui não, vou parar de atirar, não quero atirar mais, por livre e espontânea vontade dele, certo? Porque se ele fosse atrapalhado, falaríamos aí já em tentativa, já não falaríamos mais em desistência voluntária. Tentativa é quando, em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente, ele acaba sendo atrapalhado aí no momento que ele está tentando consumar o crime. Tá joia? Que ele está tentando, né, alcançar o resultado dele, que nesse caso aqui é matar. Mas não é o caso aqui da nossa questão. Não é desistência voluntária. Ele esgotou. Se ele esgotou, realizou um novo ato que acabou salvando a vida de André, até porque ele queria matar o André, temos então aqui um arrependimento eficaz, pessoal. Temos arrependimento
eficaz. Não se fala, nesse caso aqui, em desistência voluntária. Inclusive, eu menciono exemplos disso aqui, lá na HQ, Direito Penal, com os meus alunos, eu abordo essa questão, tá certo? Então, com base nisso aqui, nós já podemos excluir essa questão aqui, podemos excluir essa daqui, podemos excluir essa. Esse arrependimento posterior também não tem nada a ver com isso aqui, tá certo? Não tem nada a ver também com a questão de tentativa de homicídio, porque ele não foi atrapalhado, nem nada do tipo, não tem nada a ver. Então, com base nisso aqui, com essa breve análise, nosso gabarito só pode ser a letra, Letra C, que é a única, inclusive, que menciona o arrependimento eficaz. Ele esgotou todos os meios que tinha, se arrependeu, pegou ele, levou até o hospital e conseguiu salvar a vida dele. Lembrando que ele atirou para matar, ele tinha ânimos necandi, tá certo? Então, não confunda uma coisa com a outra. Desistência voluntária é uma coisa, arrependimento eficaz é outra coisa totalmente diferente. Tá certo? Não confunda essas duas coisas. Muita gente aqui nos grupos errou essa questão, porque acreditava realmente que se tratava aí de uma desistência voluntária, mas isso não tem nada a ver com desistência voluntária não, viu? Vamos para a próxima questão. Em maio de 2022, Rodrigo, com 62 anos de idade, casado, contador, mediante árduo, induz em erro Luciana. Mediante árduo, né? Induz em erro Luciana, 61 anos de idade. Divorciada, médica, e obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo de Luciana. Luciana tem 61 anos, é idosa, hein? Isso aqui é relevante. Gerando relevante resultado gravoso. Com base nos fatos narrados, marca a afirmativa correta. Isso aqui, pessoal, ele induziu ela de forma que obteve uma vantagem ilícita. É que crime isso aqui? É o famoso 71, né? Crime de quê? Estelionato. O que precisamos saber agora é se tem alguma causa de aumento de pena. E nesse caso tem sim, porque ela é idosa. Isso aqui é basicamente letra de lei. E observe que todas as questões, né, todas as alternativas no caso, mencionam o crime de estelionato. Aí, professora, então como é que eu vou saber qual é a certa? Você tem que saber qual é essa majorante, quanto vai aumentar de pena exatamente. Se você não souber exatamente, você provavelmente iria, ou você errou, no caso, você que fez a prova, você errou essa questão aí. E nesse caso aqui, a pena ela é aumentada de 1/3 ao dobro, justamente porque a vítima ela é idosa. Então, com base nisso aqui, nossa alternativa é justamente a letra E. Aqui, ó. Rodrigo praticara o crime de estelionato com a incidência da majorante de 1/3 até o dobro por ter tido como vítima pessoa idosa. É até engraçado essa questão C aqui, ó, essa alternativa C, que ela fala assim, ó, que ele praticou o crime sem a incidência da majorante de 1/3 até o dobro por não ter tido como vítima pessoa idosa. Ela é uma pessoa idosa, ela tem 61 anos. E mais uma vez, para você acertar isso daqui, você tem que saber a letra da lei. Se você não souber, infelizmente, você provavelmente errou essa questão. E essa questão aqui deu o que falar, viu? Teve muita discussão com essa questão aqui. E essa questão aqui, pessoal, eu vou ensinar para vocês aqui como eliminar 4 questões só batendo o olho, sem precisar nem ler ela completa. Professor, é possível? É, eu vou lhe mostrar para você ver, ó. Vamos lá. João Bosco, com 34 anos de idade, ele é delegado da Polícia Federal, é um agente previsto ali no artigo 144 da Constituição, certo? Se ele está previsto aqui nesse artigo, quando você comete um crime envolvendo esses agentes ou contra pessoas da família desses agentes, até 3º grau, consanguíneo, tem todos os requisitos lá, você comete aí o famoso homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Inclusive, eu ensinei isso daqui, se eu não me engano, há 10 dias atrás, em um encontro que eu fiz via Meet também com o pessoal. Vamos continuar a leitura aqui da questão para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ó, ele é delegado da Polícia Federal, é casado com Roberta, psicóloga, e aí eles decidem adotar uma menina de 4 meses, a Maria Antonieta. E no ano 2024, Maria Antonieta, com 8 anos, é vítima de um homicídio realizado por Rogério. Rogério, ele tinha sido preso em flagrante pelo delegado no ano 2018. Inclusive por envolvimento em tráfico internacional de drogas. Ou seja, antes, esse Rogério ele tinha sido preso por esse delegado. E Rogério, no caso, ele matou a filha desse delegado para se vingar, né? Ele quis atingir aí o delegado. Quando ocorre isso, pessoal, quando um agente de segurança pública que atua aí na preservação da ordem pública, ele é vítima de um homicídio ou algum familiar seu até 3º grau, consanguíneo, isso aqui nesse caso, eu acho que é o inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 121, se eu não me engano,
quando ele é vítima do homicídio em virtude da função que ele exerce, ou o seu familiar até terceiro grau é vítima dessa violência, nós temos aí um homicídio qualificado. Aí a questão, ela pede para que assinale, né, a alternativa correta. E uma coisa que eu percebi em grande parte das questões é o seguinte, ó, aqui menciona, ó, quarto grau, já pode excluir, não é quarto grau, é terceiro. Aqui menciona segundo grau, pode excluir, é terceiro, não é segundo. Aqui menciona, ó, cadê? Quarto grau também, pode excluir. E aqui menciona segundo grau, é terceiro grau. A lei, ela é extremamente clara quanto a isso. Excluindo as quatro, quem é que sobra pra gente? A letra C, pessoal. É simples, por exclusão. Por exclusão. Se algum tivesse mencionando aqui o terceiro grau, você poderia ter uma dorzinha de cabeça a mais para responder. Se você não tiver, obviamente, o conhecimento da lei. Só que o Código Penal ele é muito explícito com relação a esse homicídio qualificado. Ele estabelece ali as condições. E a letra C é o seguinte, ó, não vai incidir a qualificadora praticado contra esse agente, né, que ele está justamente nesse dispositivo da Constituição Federal, ou integrante, sistema prisional, Força Nacional, Segurança Pública, no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau. Olha o terceiro grau aqui. Em razão dessa condição, a menininha, ela não tem esse grau consanguíneo, né, esse parentesco aí, ela é adotada. Então, em virtude disso, essa é a nossa questão correta, tá certo? Aí teve gente que falou assim, professora, mas a menina, querendo ou não, é filha dele, por mais que seja adotada, tem a Constituição lá, que tem essa questão do filho ser adotivo, tanto faz, que é filho do mesmo jeito. Sim, pessoal. Mas aqui a questão, ela está perguntando com relação ao Código Penal. E as outras alternativas não mencionam esse terceiro grau. Ele menciona quarto e segundo grau, não tem nada a ver, tá certo? Você tem que ir por exclusão. E você tem que se limitar ao que a questão está pedindo. Aqui não está falando de Constituição nem nada. Deixe de inventar moda e responda com base no que a questão está solicitando para você, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Américo, 48 anos de idade, professor efetivo. Professor efetivo. Ó, servidor. No curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, está na fase de escrever sua tese de doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E com o objetivo de facilitar o desenvolvimento da tese, Américo e seu irmão Marcelo, valendo-se do acesso restrito de Américo nessa universidade, se apropria do computador institucional. Olha só, apropria do computador institucional. Temos aqui um peculato, né? Aqui é peculato. Eu vou botar aqui. Que Américo tem a posse em razão do cargo que ele exerce e o levam para a residência de Américo. Cadê? Quando dá posse no cargo de professor efetivo nessa universidade, Marcelo presenteou Américo com a linda coleção de Direito Penal do jurista Nelson Hungria. Nesse contexto, marque a afirmativa correta. Vamos para as alternativas, ó. Letra A. A elementar típica, funcionário público do crime de peculato se comunica a Marcelo com base no artigo 30 do Código Penal? Sim. O que é que esse artigo diz? Que as circunstâncias, né, do crime, em tese, elas não vão se comunicar, salvo quando elementares. Nesse caso aqui, ambos sabem, né, que um deles é servidor público e eles cometeram um crime de peculato. Então, nesse caso aqui, nós temos aí essa comunicação. Tá certo? Então, em virtude disso, essa é a nossa alternativa. E vamos verificar porque as outras não são alternativas corretas, obviamente. Américo, por ser funcionário público, deve responder criminalmente pelo crime peculato e Marcelo, por não ser, vai responder por furto? Não. Não porque a questão de Américo ser funcionário público é um elementar do crime de peculato. Então, ela vai se comunicar ao Marcelo, tá certo? Américo e Marcelo deverão responder pelo crime de furto? Obviamente não. Lembrando que o Américo é funcionário público, então ele não vai cometer esse crime de furto aqui. O artigo 29 do Código Penal estabelecer que quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas combinadas, não tem nada a ver. Ele misturou aqui umas coisinhas para confundir vocês, tá certo? Ele foi bem claro aqui, no crime existe toda uma tipificação específica envolvendo essa conduta dele aqui, que é justamente peculato, ele é funcionário público, então não tem nada a ver esse artigo 29 aqui. E no caso de participação de menor importância, também, mais uma vez, ele fez uma mistureba aqui, ó. Participação de menor importância, reconhecida na decisão penal e condenatória, a pena poderá ser reduzida. Tem nada a ver com a situação ali e com que a questão está solicitando, tá certo? Isso aqui não é nem participação de menor importância. Os dois, eles agiram aí em conjunto para conseguir aí, satisfazer as pretensões deles, tá certo?
Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, também ela é muito tranquila. Basta você saber só qual é a teoria que é adotada pelo nosso ordenamento, pela jurisprudência e tudo mais, no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio. Você sabendo essa teoria, você já consegue matar a questão. Vamos ver o que a questão está pedindo. Rafael, 41 anos, com a intenção de presentear sua esposa Karina, adentra em uma renomada joalheria em Florianópolis e, aproveitando a distração da funcionária, ele subtraiu, ele realizou o verbo. Um colar de ouro avaliado em R$200 mil. Houve o que? A inversão, né, do patrimônio aí, da posse do patrimônio. E Rafael lhe escondeu esse colar na mochila dele e aparentemente, E aparentando ser uma pessoa honesta e de trato agradável, deixa a loja conversando naturalmente com a funcionária. Quando Rafael se encontra na esquina, ele já até saiu da joalheria, três seguranças do estabelecimento comercial que acompanhavam os fatos pelas câmeras capturam Rafael em flagrante delito. Ele pergunta, com base nos fatos narrados, indica a alternativa correta. Primeira coisa, crime contra o patrimônio, seja furto ou roubo, isso aqui é um pouquinho até doutrina também, tá, pessoal? Nós temos a famosa teoria da Amócio. Acho que é Amócio que chama. Amócio. Essa é a teoria, tá certo? Então já vamos excluindo essa daqui. Já vamos excluindo, cadê? Essa daqui também. Essa daqui também. Resta para nós duas, né? A letra E e a letra B. Rafael praticara o delito de furto tentado. Foi tentado? Não, porque houve a inversão da posse da joia lá, né? Não se fala em tentativa nesse caso. Ele saiu até da joalheria com a joia. Então, só pode ser o quê? Aqui, ó. Rafael praticara o delito de furto consumado. O furto foi consumado. Houve essa inversão. E com base nessa teoria, adotada pelo direito penal brasileiro, temos aqui a nossa questão. Inclusive, tem uma súmula do STJ. Eu acho que é 1582, que ela fala justamente sobre a adoção dessa teoria aí. Só que ela menciona diretamente o crime de roubo, tá certo? Só não é o crime de roubo que ela menciona diretamente, tá certo? Mas, de qualquer modo, essa aqui é a teoria que majoritariamente é reconhecida no que diz respeito aí à consumação do crime de furto, de roubo, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é inacreditável alguém ter errado. Professora, que é isso? É inacreditável, porque essa é uma das mais fáceis dessa prova, cara. Ela é muito tranquila. É para isso aqui, ó. A Cristina, ela é delegada, e aí no dia 24 de dezembro, após encerrar o plantão dela na delegacia, né, que eles criam historinha, né, de crimes contra a dignidade sexual, dirigindo o veículo dela com o objetivo de chegar em sua residência. Ela tinha o que objetivo? Chegar na residência dela. Ela tem o objetivo de matar alguém ou fazer alguma coisa? Não, né? Tá certo. Para as festividades de Natal, ela queria chegar cedo em casa para aproveitar o Natal com a família. E aí, ela imprime, né, velocidade excessiva, temos aqui uma imprudência, perde o controle em determinada curva e colide frontalmente com outro veículo. Em decorrência da colisão, temos a morte de Álvaro e Rodrigo, passageiros de outro veículo, que falecem ainda no local do acidente. Aí, com base nesse contexto aí, assinale a afirmativa correta. Para você responder isso aqui, com certeza isso daqui ele quer saber basicamente concurso de crimes. Professora, por quê? Porque nós temos mais de um crime aqui. Nós temos mais de um homicídio culposo aqui, temos duas mortes aqui. Professora, como você sabe que é culposo? Porque ela não tinha objetivo, não tínhamos ânimos necando de matar ninguém. Ela saiu de casa, com o objetivo de chegar em casa, ela apenas realizou um trajeto com velocidade excessiva, então temos uma conduta aqui de fazer, né? Temos a famosa imprudência, ela foi imprudente. Ela poderia ser negligente, se ela, por exemplo, estivesse andando com o carro e os pneus estivessem gastos, ela não trocou e aí deslizasse, acertasse alguém e matasse. Já poderíamos falar em negligência aí. Nesse caso aqui não. Ela foi um fazer, né? Ela acelerou e acabou perdendo o controle. E ela não tinha intenção de matar ninguém. Temos aqui uma culpa, um homicídio culposo. Temos o seguinte, quantas condutas? Temos uma ação. Professora, como assim uma ação? Com a única ação, que foi justamente a perda, né? Ele perdeu o controle do carro. Ela perdeu o controle, aconteceu o quê? 2 homicídios culposos. Vou botar aqui culpa, para ficar menorzinho. Com uma ação, 2 crimes. Se é uma ação e temos 2 crimes, esse concurso ele é material ou ele é formal? Pelo amor de Deus, minha gente. Se tem uma só ação, esse concurso só pode ser formal. Só pode ser formal, não tem outra possibilidade. Agora, se fosse mais de uma ação, omissão, poderíamos falar material. Então, a gente já corta aqui
A gente também, cadê? Corta aqui, não tem nada a ver com crime continuado também. Corta aqui também. Não tem nada a ver essa questão. Sobra para nós essas duas, ó. Haverá, no caso, a incidência do concurso formal próprio de crime, se levará em consideração apenas uma das penas, se iguais ou a mais gravosa, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade? É isso aqui. Professora, como é que você sabe que é próprio? Vou explicar para você como é que você que é próprio. Ó, haverá, no caso, a incidência do concurso formal impróprio, ele só mudou isso aqui, basicamente. Mudou isso aqui, ó. E as penas serão somadas, tal. Critérios da asperação, da pena. Não é impróprio, pessoal, porque ela em nenhum momento, ela quis matar esses caras. Ela tinha a intenção de matar cada um desses caras aqui. Ela não tinha, não tem desígnios autônomos, pessoal. Se não tem esses desígnios autônomos, essas intenções de matar esses caras aí, ela agiu a título de culpa. Então temos aqui um concurso formal próprio. Não se fala em impróprio. Tá bom? Então, em virtude disso aí, essa questão aqui também não é a correta. Veja bem, facilita muito vocês, antes de responder, vocês separarem as informações. Eita, imprudência, culpa. Quantas ações? Uma só. Ela estava dirigindo, com a cacetada só, ela matou 2 caras. 2 homicídios. Eita, esse homicídio foi culposo ou doloso? Eita, foi culposo. Ela não tinha intenção, não tem desígnios autônomos, que tem 2 pessoas mortas, então tem que ser próprio. Se é uma ação só, é formal. Acabou, você mata a questão, você sai cortando. Não fique lendo e relendo a questão sem você separar as informações para que você consiga aí estabelecer com mais segurança qual a alternativa correta. Faça literalmente, você tem que literalmente destrinchar. Você tem que fazer uma anatomia da questão para você elevar as suas possibilidades de acerto. Tá certo? E eu acho que tem mais uma questão. Deixa eu ver se tem. Nossa, tem mais duas questões. Bora lá. José Flávio, 45 anos de idade, residente em São Paulo, capital, em viagem de automóvel para Joinville, Santa Catarina, é parado no posto da Polícia Rodoviária Federal. Ao realizar a conferência dos documentos, o policial identifica que o certificado do automóvel estava vencido e que José não possui habilitação para dirigir esse veículo. Ato contínuo, o policial encara José Flávio, dá um sorriso irônico e solicita R$ 5.000 para liberá-lo. José Flávio não paga o valor e tem seu veículo apreendido. Aí, com base no exposto, marca a opção correta. Primeira coisa, o que foi que o policial... Começando pelo José Flávio. O JF. Ele ofereceu alguma coisa para os policiais? Não. Certo? Ele não ofereceu. Vamos para o policial. O policial fez o quê? Solicitou. Professora, por que é relevante mencionar isso aqui? Porque quando você estuda aí os crimes contra a administração pública, para você identificar qual é o tipo de crime, você tem que saber os verbos de cada um. Se ele solicita os 5.000, solicitar tem a ver com corrupção passiva. Professor, e quando é que seria ativa? Ativa é quando ele oferece. Nesse caso, ele ofereceu? Não, ele solicitou. É diferente. Sabendo disso aqui, nós fizemos basicamente a anatomia da questão aqui, já podemos responder com base nisso, ó. José Flávio praticara o delito de corrupção passiva. José Flávio, ele ofereceu, fez alguma coisa? Não, o coitado, pelo contrário, até recusou. Então, ele não cometeu crime nenhum. O policial rodoviário federal praticara o delito de corrupção ativa? É ativa? Não, já corta as duas aqui, ó. Já pode cortar. O policial rodoviário federal praticara o delito de corrupção passiva na modalidade consumada? Com certeza. Lembrando que esse crime aqui, ele é formal. Independentemente do policial ele ter recebido esse dinheiro ou não, não faz a menor diferença. Só o fato dele solicitar, ele já está consumando o crime. Tá certo? E aqui fala basicamente a mesma coisa, só que na modalidade tentada. Então, não é nossa alternativa. Ele foi consumado. Esse delito foi consumado. Tá certo? E agora a última questão. Vamos ver o que diz aí a última questão. José Augusto, 34 anos de idade, e Flávio Henrique, 28 anos de idade, na festa de Réveillon 2024, em Blumenau, Santa Catarina, mediante violência. Ó, aí vem aqui, né? Basicamente são dados essenciais do tipo penal que eles vão mencionando. Ó. Constrange os dois, né? Os dois. Lembrando que cadê? O José Augusto. Deixa eu circular aqui. Temos 2 agentes, 2 autores. Eles constrangeram uma vítima a fazer o quê? Ter conjunção carnal com ambos. Se envolve violência, conjunção carnal, que crime é? Só pode ser esse aqui, né? Estupro, né?
Os atos sexuais são realizados. Houve a consumação aqui, ó. E com base nos fatos narrados, marca a alternativa correta. Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, assim como no caso lá se não me engano, do estelionato, da mulher idosa, você também precisa saber das causas de aumento de pena. Se você não souber, você com certeza vai errar a questão. Essa aqui, quem não souber dessa causa de aumento de pena, vai errar a questão. Porque aqui basicamente é copia e cola da letra de lei, no que diz respeito lá à causa de aumento de pena. Inclusive, essa causa de aumento de pena é mencionada, acho que é no 226 do Código Penal, só não lembro o inciso ou algo do tipo. Como tem 2 caras, nós temos aqui uma causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3. É o famoso estupro coletivo, pessoal. Então, com base nessa informação aqui, nossa alternativa só pode ser o seguinte, ó. José Augusto e Flávio Henrique cometeram o crime de estupro com causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3 em virtude do concurso de pessoas. Esse é o nosso gabarito. As outras não são, não é nosso gabarito, porque justamente não diz respeito à situação, né, que foi narrada aqui no enunciado. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta qualquer dúvida que vocês tiverem aí. E essa semana, inclusive, vou soltar um vídeo envolvendo aí o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Vou passar umas dicas para vocês sobre como estudar, vou responder algumas questões. Resumindo, vou abordar de maneira mais aprofundada aí esse concurso, tá certo? Então é isso e até o próximo vídeo.